Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Mark Twain. Paralelo 33 de volta e hoje eu vou falar sobre medo e a importância de você não fugir do medo, mas entender que o medo pode te paralisar para sempre e isso pode acabar destruindo todos os teus sonhos. Eu confesso para vocês que talvez por conta do TDAH, o medo nunca fez muito parte da minha vida. Eu nunca tive um medo real de algo, sabe? As pessoas que têm fobia, sabe? Eu nunca tive nenhuma fobia de nada. Não há nada que eu falo assim, eu não faria por medo. Eu nunca fui daquele garoto que tinha medo de assombração, sabe? Essas coisas nunca me pegou. Nem de animais, nem de aventuras. Pelo contrário, eu sempre fui exposto ao risco até demais. E eu creio que existem traços psicológicos que explicam isso, não é? Essa falta de medo. E isso nem sempre é bom, porque pessoas que não têm medo, elas acabam cometendo muitos erros na vida. Porém, o medo, ele pode te ajudar. O medo foi muito importante, como eu já disse em outros vídeos dessa série aqui nesse canal. O medo foi muito importante para a raça humana, para que a gente pudesse chegar até aqui. Nós evoluímos com o medo. Foi o medo que fez com que nós criássemos cultura complexa, criássemos relações com a natureza complexas. Por exemplo, nós domesticamos os lobos para que pudessem servir de proteção para a gente, em troca de uma comida para eles, e a gente evoluiu junto com os cachorros. O medo ele é muito importante. As pessoas tentam, às vezes, no processo de autoaceitação, de evolução espiritual, elas tentam sublimar o medo, assim como elas tentam fazer isso com o lado mal, negativo, que todos nós temos. Mas o ideal é você transformar o medo. A verdade é que todo o processo da evolução pessoal é um processo de transmutação e não de supressão. Muitas vezes a gente tenta suprimir as coisas, suprimir nosso lado negativo, suprimir o nosso medo, suprimir as nossas raivas, os nossos ódios, e enquanto na verdade o correto é sempre transmutar esses sentimentos e fazer com que esses sentimentos trabalhem em favor de nós mesmos e não tentar sufocá-los, porque ao tentar sufocá-los nós apenas potencializamos. Portanto, o medo ele é um dos maiores paralisadores e os maiores assassinos de sonhos que existem. Muitas vezes as pessoas têm medo de abandonar relacionamentos que já não servem mais. Às vezes as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Às vezes as pessoas têm medo em ficar em silêncio. E eu vou fazer um vídeo só sobre o silêncio. Mas o silêncio é uma das coisas mais importantes para que você... O silêncio é uma das coisas mais importantes para que você possa escutar não só o que o mundo está conversando, não só o que o mundo está falando, mas escutar o teu próprio coração. E o medo, ele paralisa. E o medo de ficar sozinho, o medo de ficar em silêncio, o medo da morte, o medo de arriscar coisas novas, o medo de sair daquele trabalho ruim, o medo sempre pode te paralisar. E cada vez que você se entrega ao medo, é um sonho que morre. Cada vez que você se entrega ao medo, é uma vida melhor que você poderia estar construindo para você mesmo, que você não constrói. Eu acho bonita a passagem de Jesus quando ele está a caminho da sua via crucis e ele clama ao Pai, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E naquele momento ele teve medo da cruz, mas aquele medo que ele possuiu do que poderia ser aquele processo não impediu que ele cumprisse o seu chamado. E isso é muito didático, porque muitas vezes a gente paralisa diante do medo. Isso é muito didático, porque às vezes a gente tenta negar o medo. Se até Jesus expressou se até Jesus expressou seu sentimento tão genuíno diante do medo, quem somos nós para querer ocultar o medo? Quem somos nós para querer abafar o medo? Porque pode acreditar, quando você encara o medo de frente, você encara ele verdadeira e sincera, não tentando abandoná-lo, não fingindo que ele não existe, mas assumindo que ele está ali e eu preciso enfrentá-lo, tudo na nossa vida começa a ter um novo efeito, tudo na nossa vida começa a ter uma nova história. Eu gosto muito daquele desenho Coragem, um Covarde, de como ele sempre salvava o dia mesmo sendo covarde. E aquilo é uma obra de iniciação, sabe? De como vencer o medo. E a nossa importância de vencer o medo. Era meio macabro aquele desenho, vocês não acham? Sabe? Para uma criança ficar vendo aquela coisa meio pesada. E pega para ver alguns episódios hoje, você vai ver que, poxa, tinha coisa meio pesada ali para criança. Mas era uma iniciação para que você pudesse enfrentar os teus medos. Nós estamos aqui nessa terra para usufruir de tudo que ela tem, que ela possa oferecer. Se você tem um sonho, não há nada que
que te impede de ir conquistar esse sonho, a não ser os obstáculos que você precisa para alcançar esses sonhos. Tem sonhos mais fáceis, tem sonhos mais difíceis. Mas o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui é um crescimento, é uma gestação para que a gente possa despertar nessa própria vida para uma vida muito mais fluida e completa. E isso passa diretamente por vencer todos os medos. Não sublimá-los, não tentar sufocá-los, mas superá-los, transmutá-los em sonhos, em objetivos. Cara, e tem aquela velha frase: se deu medo, vá com medo mesmo. Paralelo 33 fica por aqui hoje, até o próximo. Fui!